do teu doce Espírito Santo. Igreja, o que vai mudar a nossa vida é a presença do Espírito Santo. Sabe quando nós não entendemos o que acontece na nossa casa? Quando o inimigo lança setas e nós não entendemos? Aquilo ali é o Espírito Santo que tem o discernimento da palavra. Muitas das vezes nós queremos agir pelo nosso próprio impulso. Mas eu sei. Mas tem tanto tempo. Mas o meu filho não me obedece. É o Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo, ele tem o Espírito da verdade. Ele dá o discernimento. Mas eu vou procurar Jesus quando eu tiver um problema grande. Jesus, tudo bem que Deus seja o Deus do impossível. Mas Deus não quer que você procure ele só quando você está quase à beira da morte. Deus quer que as mulheres procurem ele nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Quando eu estava gestante do pai do filho, eu queria um quarto que eu sonhei algo que eu não tinha condições. E uma pessoa teve uma criança de 2 anos e ela me doou tudo que ela tinha. E tudo que ela tinha era o que eu tinha pedido para Jesus. É nos mínimos detalhes que Deus quer cuidar das mulheres. Nós importamos com as coisas pequenas. E Deus se importa com você. Se formos olhar todas as mulheres da Bíblia, nós vamos encontrar mulheres com vários problemas. Esther, que foi mãe de vários filhos. Uma mulher que sofria de uma doença há 12 anos que Jesus curou. Uma prostituta que Deus restaurou e que ela ficou na história. Quantas e quantas vezes nós ouvimos falar sobre a história de Raabe? Nós estamos num mês em que a gente está estudando sobre o rompedor. Rompedor é o quê? Mamá, você não me explica melhor. Para mim, romper é você estar no lugar que Deus quer que você esteja. Independente da sua situação, independente dos seus problemas, saia desse Egito e volte para onde o Senhor quer que a mulher esteja. O Egito não é um lugar para morar, não é para passar 40 anos, é uma passagem. É uma passagem. O Senhor falava, filha, o Egito eu não fiz para o meu povo, é um lugar de dor, de aprendizado. Você precisa caminhar nos meus caminhos, você precisa andar nos meus passos, eu preciso te guiar. Quantas e quantas vezes nós nos deparamos com situações que nem mesmo nós sabemos, Senhor, por que isso chegou a esse ponto? É porque nós negligenciamos a palavra de Deus. E assim foi com Davi. Davi pecou, Davi errou, mas ele dobrou o seu joelho e falou para o Senhor, Senhor, pequei contra o Senhor. Ele se arrependeu, ele pediu para não sair da presença de Deus e ele pediu para que Deus não tirasse dele o quê? O Espírito Santo. No ano de 2018, mais ou menos, eu passei por um período de uma angústia muito grande. E eu não entendia por que eu estava passando por aquilo. E como nós somos pecadores, nós somos carnais, e nós tendemos a querer uma justificativa pelo que nós estávamos passando, assim estava eu, querendo entender por que eu estava naquele deserto. Uma madrugada eu acordei e eu comecei a orar e falei para o Senhor assim, Senhor, por que eu me encontro nesse lugar tão triste? Eu não sei por que eu estou sofrendo, eu não sei por que a minha alma está aflita, eu não tenho forças para orar, eu abro a Bíblia e o Senhor não fala comigo. Irmãs, naquela noite o Senhor ministrou a minha vida. E foi muito triste, porque o Senhor falou assim, você está assim? E eu falei para o Senhor assim, meu casamento está bem? Meu trabalho está bem, meu filho está bem, eu tenho uma casa bonita, nós morávamos numa casa bonita, confortável, a minha casa bonita, o meu lar é organizado, por que eu estou assim? O Senhor falou para mim, você não tem o meu espírito. E eu confesso que foi muito triste ser ministrado aqui na minha vida. E aquela noite eu chorei bastante, eu falei para o Senhor, por que tu retiraste o espírito da minha vida? E o Senhor falou, filha, você precisa saber quem é você sem mim. O que você é sem mim? Não é casa, não é marido, não é trabalho, não é filho, nada vai preencher o vazio que existe dentro do seu coração. O que
te preenche é a minha vida, o que te preenche a sua vida é o meu espírito, é a minha paz, é o meu discernimento, é aquele momento que você se lança aos meus pés, é aquilo que você precisa. Entenda que todas essas coisas que vocês veem são coisas passageiras, são coisas que vão ficar nessa terra. Você precisa construir uma casa no céu, e eu precisava te levar a entender isso. Eu precisava te levar a entender quem é você. Você precisa saber quem é você. Irmãs, nós não somos nada. Nada. Vidas estão sendo ceifadas todos os dias. A gente acorda com uma notícia que várias vidas foram ceifadas. E muitas das vezes é culpa minha e sua, porque nós temos o Espírito Santo e nós não levamos ele às pessoas. Ah, irmã Márcia, mas eu não tenho oportunidade. Tem, porque se você sai da sua casa, se você vai na escola levar seu filho, se você vai ao médico, se você vai ao supermercado, você encontra alguém que você pode ministrar a palavra de Deus para ele. Você tem sim, se você tem o discernimento do Espírito Santo, você tem como pregar a palavra de Deus para alguém. Seja um exemplo dentro da sua casa. Quantas vezes o Senhor fala, filha, a primeira obra sua é o seu lar, é a sua casa. E a gente nós estamos no lugar certo, nós estamos caminhando para estar no lugar que o Senhor quer que nós estejamos. Um lugar de paz, um lugar de tranquilidade. Irmãs, usem o que vocês têm. O Senhor fala que Ele age na simplicidade, o amor do lar. A nossa primeira missão é o nosso pai, é o nosso marido, é a nossa família, os nossos filhos. E nesses dias o Senhor tem me aquietar, porque o inimigo está lançando sobre as nossas crianças. E a vida das nossas crianças estão sendo ceifadas. E eu falo, sinceramente, que o Senhor tem algo com as crianças. E o inimigo quer tirar as nossas crianças. Uma criança que a mãe inculca a palavra de Deus na vida dela, dificilmente ela não vai colher frutos. Mas a criança que a mãe troca o seu lar, o seu papel de mãe e deixa o mundo criar o seu filho, ela está sujeita a perder a salvação do seu filho. Não lance fora aquilo que o Senhor te deu. Tire um tempo para ministrar na vida do seu filho. Seja exemplo. Quem realmente me conhece é o meu esposo e o meu filho. Eles sabem quem eu sou. Eles realmente sabem quem eu sou. E desde a infância do meu filho eu sempre tive tempo. Eu sentava com ele para poder contar as histórias de Deus. E muitas das vezes eu mudava o personagem e falava, mamãe, você errou. Porque filho, não foi Jonas não, mãe. Foi outro. A história de Davi era a história que cada filho mais gostava. Eu devo ter contado a história de Davi umas 200 vezes para ele. E ele ia dormir, mamãe, conta a história de Davi. Aí eu falava, filho, de novo? Mãe, a história de Davi. Aí eu falava, passava um dia, mamãe, conta a história de Davi. Davi de novo, não cansa? Não, mãe, quero ouvir a história de Davi. São histórias verdadeiras. E eu falava assim, gente, se a gente for pensar, nossa, um homem é um peixe engoliu um homem, depois cuspiu o homem, a criança acredita. E nós precisamos acreditar, porque ela é a palavra da verdade. Ela é luz para o nosso caminho. De tudo o que a gente precisa guardar, nós precisamos guardar o nosso coração. E o nosso coração precisa estar voltado para a palavra de Deus. É muito bom vir na igreja, ouvir o podcast no domingo, na quinta-feira. Mas se eu não tirar tempo na minha casa para ler esse livro e pedir ao autor dele para direcionar os meus passos, vim aqui na igreja muito pouco. Vim aqui na igreja, irmãs, é muito pouco. Quantas vezes nós nos alimentamos durante o dia? Uma vez? Será que se a gente comer somente no almoço, a gente vai ficar saciado? Não, é pouco. Você precisa levantar de manhã e levar os seus pensamentos ao Senhor. Eu não saio da minha casa sem um devocional. Ah, mas o meu tempo é curto. Ah, mas não tem 1 minuto? 1 minuto dá para você falar um monte de coisa para Jesus. Com 1 minuto você lê um versículo. Com 1 minuto você encontra aquele versículo na sua mente pelo dia inteiro. E não dá brecha para o inimigo. O inimigo está lançando forte, pesado sobre as mulheres, porque vocês são sábias. Se estudar essa palavra,
dos seus maridos. Muitas das vezes nós colocamos a culpa no homem, mas quantas das vezes fomos nós que erramos com os nossos maridos? Como que nós queremos que o nosso marido seja um exemplo quando nós não somos? Existe um papel do homem e um papel da mulher, e nós precisamos fazer o nosso. Nós precisamos ser mulheres sábias, que edificam a nossa casa, que levam a palavra do Senhor a qualquer circunstância. No mês passado, a minha sobrinha estava gestando no sofá, e eu oro e eu falo ao Senhor: Senhor, eu preciso de um motivo para viver, e eu quero que o Senhor revele a mim a tua palavra, porque a vida da minha filha não foi uma mera coincidência. O Senhor tem algo grande na minha vida. Isso aí é o que? É romper. E mesmo a dor dela, ela está entendendo que Deus tem um propósito. Falar que tudo coopera para o bem, é muito bonito, irmã, mas vai viver. Tudo que coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Será que todo mundo tem estrutura? Será que todos nós temos estrutura para poder viver ao verdadeiro Evangelho? Não é de qualquer jeito que nós vamos morar no céu. E o Senhor fala: filha, fala para a minha igreja, fala para as minhas filhas, Deus tem propósito com vocês, e vocês precisam tomar um posicionamento. Muitas das vezes nós ficamos agarradas às coisas pequenas e perdendo o melhor de Deus na nossa vida. Ame seu esposo, independente de que ele seja crente ou não. Você o escolheu. Você quis ele como ele estava. Então honre o teu esposo. Ame as suas crianças. Se você tem filhos, é que você escolheu e Deus confiou a você. Se você gerou, deixe que Deus gere em você algo maior. Seja transformada pelo poder da palavra. Deixe o Senhor curar as feridas que tem no seu coração. Quantas vezes nós não saímos do Egito porque nós murmuramos? E o Senhor fala: a murmuração atrapalha o processo. O deserto, o Egito, ele é um processo. Ele é um processo. Quando eu era recém-casada, a gente mudou para um outro estado e o Senhor nos levou a morar numa casa, num apartamento novinho, bonito, amplo. Do lado não tinha outros apartamentos, então era arejado. Mas depois daquele tempo, o Senhor nos levou para morar numa casa, irmãs, que quando a gente foi alugar ela, a gente olhou assim só por fora, porque não havia como entrar dentro dela. O dono da casa falou assim: ela está abandonada, não tem como abrir a porta, porque a telha de aranha, aquelas pequenininhas que a gente vê lá em cima, elas desceram. E essa era a única casa que tinha para a gente poder alugar. E o meu esposo falou: essa serve, vamos morar nela. E quando a gente entrou naquela casa, meu esposo dobrou os joelhos dele e orou ao Senhor. E falou: Márcia, se é aqui que o Senhor permitiu nós estar, é aqui que nós vamos estar. E a nossa despensa não tinha nada. E o Senhor proveu. E se eu fosse contar para vocês tudo que Deus nos deu naquela época, naquele ano, que era finalzinho de ano, e a gente pensava que ia ser o pior ano da nossa vida, se eu fosse parar para contar e lembrar todas as bênçãos, a gente ia passar por horas. Que eu acho que se a gente fosse somar nossos 20 anos de casado, aquele ano foi o ano que Deus mais nos abençoou, com medidas assim, tanto financeira como espiritual, e salvação da família. E foi o ano que eu engravidei do Fábio Filho. Então assim, dobre os seus joelhos e chore para Jesus. Jesus falou para a mulher: mulher, por que choras? Será que Jesus não sabia por que aquela mulher chorava? Se ele sabe todas as coisas, por que ele queria? Porque ele quer ouvir. Ele quer ouvir de você o que aflige a sua alma. Aonde você se encontra, mude o seu posicionamento. Seja uma mulher de Deus. Mude os seus pensamentos. Mude as
o teu coração para Ele. Se precisar confessar com outra pessoa, confesse o seu pecado, porque Davi confessou o pecado dele. E quando nós confessamos os nossos pecados, nós somos libertos, nós somos sanadas. E as mulheres estão doentes. As mulheres estão doentes. Aqui no versículo 12, fala assim: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Na Bíblia Viva fala com o espírito obediente. A obediência, irmãs, é fundamental. Jesus não quer o seu sacrifício. Quantas vezes nós queremos fazer sacrifício quando Jesus não quer? Coração quebrantado, obediência. Não adianta a gente querer fazer algo grande aos nossos olhos quando Jesus fala: se posiciona, mulher, saia do lugar onde você está e entra na minha brecha. É isso que o Senhor quer de nós. E lembre-se que vidas estão sendo ceifadas. E nós muitas das vezes estamos quietos sem fazer nada. Se você pedir direcionamento do Espírito Santo, Ele vai colocar ao teu lado mulheres que precisam ser resgatadas. Meninas que estão com as suas vidas perdidas, precisando de um alinhamento. E nós muitas das vezes temos o Espírito da verdade. Nós temos o Espírito Santo e nós não ministramos na vida das outras pessoas. E eu muito fiquei triste nesses dias quando o Senhor me mostrava várias pessoas com problemas e nós não somos capazes de chamar. Vamos à igreja? Vamos mudar de vida? Se posicione. Peça ao Espírito Santo para te ajudar, tanto nas suas atitudes em casa, como ajudar outras mulheres. Existe um individualismo muito grande. Eu conversava com meu esposo e ele falando que a gente falava sobre tratamentos, psicanálise, psicólogo. Eu falava assim: esposo, hoje as pessoas precisam tanto dessa área, porque antigamente a gente tinha de graça. Antigamente a gente conversava, a gente dialogava, a gente discutia com as pessoas, a gente tinha amizade para isso. Hoje não, as pessoas são individualistas. Pode ver, quem aqui visita alguém? Ninguém. Existem pessoas precisando de nós. Nós vamos ser invasores? Não vamos ser. Mas nós vamos ser guiados pelo doce Espírito Santo. Quando somos guiadas, Ele vai nos mostrar: filha, essa minha filha precisa que você ajude. E é isso que nós precisamos ser. Nós somos apenas canais de bênção na mão do Senhor. Se você tiver uma vida reta diante do Senhor, Ele nunca vai tirar o Espírito dele de nós. E eu adoro o Senhor, porque mesmo eu não tendo uma família que me ajudou lá quando eu era criança, na nossa infância, mas o Senhor sempre cuidou de mim. Eu sempre falo assim para meu esposo: a gente sabe que as coisas do mundo são mais prazerosas que as coisas de Deus. Mas eu falo para meu esposo: eu nunca almejei nada do mundo, porque Deus tinha um propósito na minha vida. E eu continuo caminhando, falando. Eu falo para minha família: gente, vamos amar Jesus. Mas muitas das vezes eles não querem, estão com o coração endurecidos, estão com o coração fechado para as coisas de Deus. Só para finalizar aqui, quando Jesus ressuscitou, na ressurreição de Jesus, quem foi que viu Jesus primeiro? Para quem que Jesus apareceu? Para as mulheres. Jesus sempre se revelou às mulheres. E Jesus ama. Muitas das vezes a gente se sente pequena, nós não somos. A Bíblia fala que a mulher virtuosa é uma joia rara. É como o pastor disse aqui esses dias: quem aqui já viu uma joia rara aí em qualquer lugar? Assim são vocês. Não deixe que o inimigo lance palavras que venham tirar você da presença do Senhor. Você é a menina dos olhos de Deus.
Você é a joia rara e não existe nada que vai mudar isso. Faça como o Senhor disse, creia nas palavras dele. Fale para você mesmo, se às vezes você tem dificuldade de acreditar que você é uma joia rara, vá para frente do espelho e fala, eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. E a Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade, é a maior verdade que existe, é a palavra de Deus. Então vai, fala para você mesmo, fala em voz alta para que você mesmo ouça você falando que você é uma joia, que você é uma bênção na sua casa, que você é uma bênção na vida do seu esposo, que você vai criar seus filhos na presença do Senhor, que se depender de você, a sociedade vai ter pessoas que são seus filhos, os seus filhos são responsabilidade de vocês. Então, crie eles na presença do Senhor. É cansativo? É. Mas foi você que fez seus filhos. Então, deixe Deus te usar para poder criar os seus filhos na presença dele, para que sejam filhos levitas na casa do Senhor, para que eles não venham desviar dos caminhos do Senhor. Acalma o teu coração, descansa no Senhor e entra num lugar de descanso, arrependimento, renúncias e obediência. Deus precisa que nós sejamos mulheres obedientes à palavra do Senhor. E o Senhor chama a cada uma de nós nessa tarde: filha, venha até mim, eu estou à porta e eu quero curar vocês. Jesus tem sede de curar as mulheres. Jesus ama a cada uma de vocês. E nós somos vasos para ser moldados na mão do Senhor. É da noite para o dia? Não é. É um processo. É um processo. Hoje você ora um pouco mais, amanhã você lê a Bíblia um pouco mais, e assim você vai ter um discernimento da palavra do Senhor, e Ele vai se revelando a vocês. Eu louvo o Senhor, porque essa tarde o Senhor ministrou sobre as nossas vidas. Eu sempre tenho cuidado de falar: Senhor, eu não sou nada diante de Ti, nada. E como eu falei para vocês, eu também me sinto uma mulher improvável. Mas o Senhor usa quem Ele quer, da forma que Ele quer. E Ele quer usar a vida de vocês. Ele quer usar cada uma de vocês do jeito dEle, na capacidade que Ele tem para vocês. Seja uma bênção no seu lar. Cuide do seu lar. Cuide daquilo que o Senhor te deu, com amor. Sempre que nós fazemos o nosso papel com amor, nós temos paz na nossa casa. Use aquilo que você tem para poder gerar um ambiente de paz na sua casa. Eu fiquei muito feliz esses dias atrás, que o Fábio falou assim para mim: mãe, eu quero casar com uma mulher igual a senhora. Eu me surpreendi, sabe? Eu falei: filha, mas eu sou chata, eu brigo. Aí ele falou: briga, mas a minha senhora fica me corrigindo. Mas eu quero que Deus me dê uma esposa igual a senhora. Eu fiquei feliz, sabe por quê, igreja? Porque quando eu era adolescente, eu pedi ao Senhor um marido diferente do meu pai. Eu falava para o Senhor: Senhor, eu não quero que o Senhor me dê um marido igual ao meu pai. E eu ouvi o meu filho falar que ele me amava e que ele seria capaz de casar com uma mulher igual eu. Isso alegrou o meu coração. Eu pensei: é fruto do Espírito do Senhor. É para a honra e glória dele, porque nós não somos. É possível. E muito, né? Mas eu tenho pedido todos os dias: Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Eu não saio da minha casa sem antes eu ter comunhão com o Senhor. Primeiro eu tenho comunhão com meu Deus, depois eu vou ter comunhão com os meus irmãos. Então, não permita mais que a sua mente fique vagando. Não dê brechas para o inimigo, para que o inimigo venha ceifar a sua vida, venha entrar. O inimigo não quer uma oportunidade, ele quer apenas uma brechinha. Se ele tiver uma brechinha, ele entra e faz morada, porque ele é invasor. E ele veio para matar, roubar e destruir. E o alvo dele é a família. Uma família destruída é uma geração destruída. Mulheres que rompem, elas são mulheres que vão mudar a geração. 1000 gerações podem ser mudadas, diz a palavra do Senhor, por um posicionamento seu.
existe um peso muito grande na palavra do Senhor. Então, que venhamos, nesse mês que a gente está aprendendo sobre o rompedor, que nós vamos aprender a romper as dificuldades da nossa vida em fé, caminhando na presença do Senhor, dedicando a nossa vida ao Senhor, ao cuidado da nossa casa, ao cuidado da nossa vida, ao cuidado do nosso corpo e principalmente o nosso coração. É porque é dele que procede o bem e o mal. Então, que o inimigo não venha fazer uma morada no seu coração. Eu louvo o Senhor nessa tarde, peço as irmãs a ficar de pé, para a gente poder estar orando ao Senhor, louvando Ele, porque Ele nos trouxe até aqui e Ele tem guardado as nossas vidas. Ele tem cuidado de nós. Ele tem restaurado a nossa sorte. Todos os dias o Senhor tem cuidado de nós. Se nós não vemos, é porque nós não estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. Porque quando estamos sendo guiados por Ele, Ele renova as nossas forças, Ele cuida do nosso caminhar. Que nós possamos adorar o Senhor nessa noite. Espírito Santo, eu te louvo, porque o Senhor é o nosso Deus, porque o Senhor tem nos guardado. Senhor, nesta tarde eu te peço, toca no coração das tuas filhas. Eu não sei o que o Senhor quer gerar no coração delas. Eu não conheço, Papai querido, aonde existe uma dor, aonde existe uma dificuldade, mas eu sei que como o Senhor mora comigo, como o Senhor entrou na minha casa, o Senhor vai entrar na casa de cada uma das tuas filhas e vai restaurar a sorte das tuas filhas e vai restaurar, Papai querido, o lar das tuas filhas, que elas sejam mulheres fortes e fortalecidas no poder da tua palavra, Senhor. É o Senhor que nos livra, é o Senhor que nos guarda. Ah, Jesus, muitas das vezes nós não entendemos aonde o Senhor tem nos levado, mas o Senhor sabe todas as coisas e eu te adoro, Senhor, porque eu sei quem tu és. Eu sei quem tu és, Papai querido, e o Senhor pode entrar na vida de cada uma das tuas amadas nessa tarde com paz, Senhor. Paz é aquilo que nós precisamos. Se nós tivermos da tua paz, da tua bondade, da tua misericórdia, nós vamos alcançar, Papai querido, a vida eterna, porque esta vida é passageira. Por mais que consigamos viver 80 anos, 100 anos, ainda assim será passageiro, e a eternidade, Senhor, é o que nós queremos. Som do coração das tuas filhas, Senhor, nesta tarde, e traz, Papai querido, o entendimento. Revela, Espírito Santo, oculto na vida de cada uma, Senhor, em nome de Jesus. Eu te adoro, Papai querido, eu te louvo, Senhor, porque nós, Papai querido, somos apenas servos teus, Senhor, e que o Senhor possa, Senhor, acalmar o nosso coração nesse dia, acalmar o coração das tuas filhas, Senhor. Em nome de Jesus, nós te louvamos, te adoramos e te agradecemos, Senhor. Glória a Deus, amém, irmãs? Pode sentar. Palavra abençoada, Marcinha. Enquanto a Márcia ministrava, que o Senhor ministrava também ao meu coração. E me veio até a mente uma experiência que eu tive esses dias, quando a Márcia falava aqui de filhos. Algo que eu passei, que foi uma experiência muito marcante, onde o Senhor me trouxe, me posicionou na minha responsabilidade de mãe, né? Estava tudo certo para o Lucas ir para a escolinha, e numa tarde eu saí com o Fred, a gente conversando, aí encontrei a irmã Kelly contou a experiência dela, como que foi na escola, com os filhos, e chegamos em casa, o Fred falou assim, meu coração não está em paz. Falei, mas não acredito. Achei que ia ter um ano, né, descansar, no próximo ano, já planejar outro filho, gente, mas eu acredito. Ele deixou eu ver a escola, que ia matricular, deixou eu comprar material, e agora ele vem e fala que o coração dele não está em paz para matricular o Lucas. Daí
E o Lucas não vai para a escolinha esse ano. Fica com o Lucas em casa e discipula o Lucas esse ano. E foi a melhor escolha que eu fiz, porque nesse período de discipulado, já estamos aqui indo para o terceiro mês, né? O Senhor tem me mostrado tantas coisas que antes eu não dava tanta atenção. E aquela frase nunca fez tanto sentido na minha vida, que a mesma mão que embala um berço é a mesma mão que governa o mundo. Ou seja, tem um futuro em nossas mãos, né? E eu louvo a Deus porque vi estar com aquele dia, por ter orar, por ter sido obediente ao Senhor. Eu tenho conversado muito com o Lucas sobre, né, cuidado íntimos e principalmente falando do amor de Jesus. E hoje o Fred estava fazendo discipulado com ele, eu limpando a casa, e ele falou assim: papai, Deus mora no céu, né? O Fred falou: filho, no céu. Ele falou assim: eu quero dar um abraço nele. E o Fred falou: então abraça. Ou seja, a sementinha está sendo plantada. E eu louvo a Deus por essas mulheres que estão se levantando, que o Senhor está levantando, que estão sendo obedientes e ouvindo a voz do Senhor. E por falar em mulheres, desejo um feliz Dia das Mulheres para todas nós. E sobre o projeto, né, de evangelizar as prostitutas, a gente deu início, já distribuímos os kits. Uma das donas do prostíbulo que recebeu agradeceu, e até então elas não nos procuraram, nós não vamos insistir, né? A semente foi lançada, a palavra do Senhor foi lançada, então nós estamos à disposição, né? Caso elas queiram, elas sabem que partiu aqui da Nova Aliança, porque a dona do prostíbulo perguntou de onde que eram os presentes, a gente falou, é do grupo de mulheres da Nova Aliança que estava abençoando a vida delas. E ela ficou feliz. E eu creio que o Senhor tocou sim no coração delas. Amém? Irmãs, vamos então ficar de pé. Tá no louvor, Paula? Não pode encerrar já. Sim? Pode encerrar. Irmãs, vamos ficar mais juntinhas aqui e vamos dar as mãos. A Ju quer dar uma palavrinha, Ju? Leia? Aleluia! Deus é bom, né, irmãs? O tempo todo Deus é bom. Que pena, né, que as irmãs, faltam muitas irmãs hoje, mas a palavra foi maravilhosa. E Deus, você tinha colocado eu ia te dar uma parte na escola. Vocês pariram para quê? Vão criar, irmãs, por favor. Tem a época da criança estudar. Hoje as mães não querem ficar com o filho. É babá. Aqui, por que não tem escolinha? Porque as irmãs precisam assistir culto. Elas não são babá dos filhos de ninguém. Hoje, vamos para a igreja. Tem escolinha. Tem babá. Não tem não. Cuida do teu filho, você que pariu. Hoje, irmãs, se o teu filho não presta, eu sempre digo, é você que é culpada, mãe. E o pai? Mas quem fica com o filho 24 horas, irmão, é a mãe. Uma mulher, ela tem capacidade de criar o filho, de ser mãe e pai. Eu não tive essa experiência, não. Mas sei que nós temos capacidade. Irmão, nós vivemos num mundo hoje tão fácil. Mas por causa desse mundo ser tão fácil, está se perdendo tanta gente. Por quê? Essa tal de rede social, que eu não tenho. Não é porque eu não quero. Eu não quero mesmo, eu não gosto. E eu acho o tempo perdido. Eu achei a coisa mais linda do mundo. Quinta-feira, a Natasha é sobrinha da irmã Ariane. E a Natasha tem uma história bem. Eu acompanhei a Natasha tudo.
que era falar com o pai, porque ela não tinha experiência com o pai, nem com a mãe, porque a mãe dela faleceu cedo e ela foi criada por vó, e vó só adula, né? Vó dá mais do que a mãe dá, mas os trilhos mesmo é a mãe que vai passando, né? E quinta-feira de oração, ela estava com a pequenininha dela, deve ter quanto? 4 aninhos, e ela tem outro bebê de 3 meses, né? 6, né? Então a Natasha andou pela mundo e agora ela voltou. Não voltou sozinha, o esposo dela fica em casa com o pequenininho, o bebê, ela tem com a pequenininha dela. E estava adorando ali, ela se ajoelhou e a pequenininha não vai no chão também. Isso é ensinar. Se você nunca, se o seu filho nunca vê você orando, ele nunca vai orar. A criança, ela copia tudo que presta e que não presta, principalmente o que não presta. Porque é mais fácil estar acima. Porque o que presta, poucos ensinam. Então o papel de mãe não adianta, é nosso. Eu tenho um filho. Agora que uma netinha vai fazer 1 ano. O meu filho não sei o que é trabalho. Ele nunca me deu trabalho. Mas a gente sempre conversou. E ele foi para a escola com 5 anos de idade. Não queria ir. E nós morávamos em frente à escola adventista. Escola adventista. E agora você tem que ir, você já está na hora de ir. Mas eu ia trabalhar, sempre trabalhei. Eu levava ele e ela junto. Ele nunca comeu comida de potinho. Sempre fazia comida de barro e sempre eu dava comida do meu filho. Mesmo trabalhando fora quase 30 anos. Deus me deu o privilégio de esses 29 anos trabalhar para mim mesmo. Veio a minha loja. Então eu ia com meu filho, levava o papai. Mas criei o meu filho. Meu esposo trabalhava fora, depois se pastor. Então, irmãos, nós, mulheres, a responsabilidade de mãe, Deus não vai, porque foi nós, é nós que paga. Ah, mas o marido tem que ajudar, irmão, o marido tem que ajudar a botar sustento dentro de casa, porque senão, se o marido vai cuidar dos filhos, não vai trabalhar. Você pode olhar que os filhos têm mais direito dos pais, que ficam fora, porque as mães estão todo dia. Mas porque é disciplina que você tem que colocar. E a adoração é algo que o Márcia falou. O celular te tira da adoração. Nunca põe o celular para carregar no seu quarto, a não ser que você tenha despertador para trabalhar. Mas se não é para isso, você não trabalha. Se você trabalha só em casa, deixa o celular na cozinha. Porque você vai ter o seu momento com Deus. Adorar não é louvar o Senhor que está aí cantando hino, você não sabe nem quem fez. Não. Adorar o Senhor é você sentar. Eu digo sempre que às vezes a gente foi ensinado tão ser religioso que nós só é de joelho. Não, senta na cadeira. Se gostar de cadeira, você senta no chão e manda Jesus sentar na cadeira. Convida Jesus para sentar na cadeira. E começa a falar com Jesus. E começa a falar dos seus problemas. Começa a falar das suas podridão para Jesus. Porque Ele conhece. Mas Ele quer que você fale. Você não precisa falar para o pastor. O pastor vai orar, mas se você não confessar para Deus e largar, porque Deus que pode, que conhece o seu interior, o seu íntimo. O Salmo 109 diz que Ele conhece antes de você, antes de não ser nascido, antes de não ser gerado. Então Deus nos conhece. E a adoração, irmão, você não sabe o que é adoração. Adoração é uma bomba que você tem na mão contra Satanás. Quando você começa a adorar, Deus abre. Deus abre tudo que está fechado. Deus, se você está pedindo um casamento, Deus vai te dar. O que você estiver pedindo, mas primeiro você vai para a adoração. Vai no seu quarto, eu sempre digo para as meninas, às vezes, mora numa casa que tem tanta gente, vai para o banheiro. Vai para o banheiro para adorar. Você senta no quarto e começa a falar com o papai. E a palavra vai saindo. Não é 10 minutos, 20, meia hora. 5 minutos, irmão. Eu vejo que 5 minutos parece que é 1 hora. Tanto que demora 5 minutos. Então, se você não começar com um pouco, irmão, eu sempre falei adoração quando eu estava naquela igrejinha. Então, hoje, como a Márcia disse, quantas vidas precisando
menina de 25 anos, não tem casa própria, está lá com 4 meninos, um de 7, um de 6, um de 3 e outro de 16 dias. São pessoas que precisam. Eu fui com um bombeiro. São pessoas que precisam. Se eu faço a oração, faço na minha loja, faço em qualquer lugar, a pessoa chega lá, precisa de uma oração, eu oro. Quer conversar, vem aqui na igreja, na minha loja, não tem como conversar. Mas, irmão, nós precisamos sair do nosso pequeno. Jesus, nós não somos nada sem Jesus, mas com Jesus nós vamos longe. Não há nada, irmão, não tem nada impossível que Jesus não possa resolver. Nada, só depende de nós, só depende de cada uma de nós. E nessa tarde, eu gostaria que tivesse muitas irmãs aqui, para que ouvisse que a Márcia pregou, para que nós pudéssemos sair dessa comodidade que nós vivemos e buscar o Espírito Santo de Deus. Jesus está voltando. Aonde você vai morar? Aonde você vai morar, irmão? Você quer ficar aqui? Porque eu não quero. Eu disse, Jesus, quando quiser me levar, eu estou pronta. Falei que era ter 100 anos. Se Jesus não quiser, estou pronta para ir morar com Ele. Todo dia eu adoro meu Deus. Eu disse, Paizinho, Tu és maravilhoso, Tu és glorioso, Tu és santo, Tu és digno de adoração. Começa a dizer palavras, irmão, vai brotar, vai brotar. Você não vai falar, você vai começar. Tem dia que não vai sair nada, você vai só chorar. Você vai dizer, Jesus, você vai contar tudo. O seu choro, os seus problemas para Jesus. Isso é adoração, irmão. Porque quando você conta, você vai se aliviar, você vai entrar na atmosfera da adoração. Não tem como adorar se você não pedir perdão para o Senhor dos seus pecados, das suas fraquezas. A fraqueza se vence com oração, irmão. Muita gente eu vejo assim com pano de saco, pano de saco sempre. Meu Deus, será que não vence nunca? Pelo amor de Deus, tem que chegar uma hora, um momento que você diz, chega, Satanás, sai da minha casa. E não chega, abre a porta da sua casa e diz, Satanás, sai da minha casa. Vai. Tenha autoridade, mas não tenha medo do diabo. A não ser que não tenha o Espírito Santo de Deus. Aí você pode correr. Mas se você tiver Jesus, abra a porta da sua casa e diz, sai daqui. Vai embora. Aqui tu não tem mais. Tem filho com vício, com marido? Comece, não desconta no marido. Você que tem marido que não é crente, e você casou com ele não é crente, se você é crente, você vai ter que orar mais ainda. E suportar. Porque é na oração, é na adoração. Não é você falando que você vai convencer ele, não. É Jesus. Jesus que convence o homem. Quando a Márcia falou que a mãe dela, que ela orava para não ter um marido igual o pai dela, a minha mãe orava, dizia, Senhor, não dê para minha filha o marido que eu tenho. E meu pai não era tão ruim. Mas gostava das festas, dançar, sair, minha mãe não gostava. Mas mesmo assim, minha mãe não era crente. E Deus ouviu a oração dela. Eu tenho um marido com a benção. Sou mais estressada, ele é mais. Não dá jeito todo, senão ou estressado não dá um choque, né? Então, irmãos, o que nós precisamos é nós mesmos. Dar um tempo para nós mesmos, Deus. É você e Deus. Não é você com seu marido, é você e Deus. E Deus vai fazer o que o seu coração almeja. Deus vai fazer. Porque Deus conhece tudo. Deus conhece o antes e o depois. Nós só conhecemos a aparência, nós vivemos a aparência. Eu não conheço a irmã que era no íntimo, Jesus conhece. Cada um. Então, nesta noite, eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Fechasse os seus olhos. Eu não sei qual é o seu problema, mas eu queria que nessa tarde, né? Nós estamos à tarde, que você colocasse e fizesse um propósito com Deus
de ter tempo com Ele, pelo menos de 5 minutos, começando com 5 minutos no seu quarto, onde você acha melhor, e começar a falar com Ele, dizer: papai, perdoa minhas iniquidades, papai, me perdoa. Aí Mateus diz assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Pois o meu fardo é leve e meu jugo é suave, disse Jesus. Se o teu jugo está pesado nessa tarde, troca com o de Jesus, porque o de Jesus é leve. O de Jesus é leve e Ele quer levar o teu que é pesado. Vai nessa tarde, cada mulher, Senhor, representada aqui na família. Cada mulher, Tu conhece o lar de cada uma delas, Pai. Tu conhece o coração delas, ó Deus. Tu sabe o íntimo e o profundo de cada uma, Pai. Porque, Jesus, nós não conseguimos mentir para Ti, Espírito Santo. Ah, papai, como é bom Te servir. Como é bom Te adorar, Jesus. Eu sou grata, Jesus. Eu tenho gratidão no meu coração, papai, de Te adorar, de dizer que eu Te amo, que eu Te adoro, que Tu és santo, que Tu és maravilhoso, que Tu és conselheiro, que Tu és o príncipe da paz. Tu és o Pai da eternidade, Tu és o grande eu sou. Jesus, nessa tarde, eu entrego cada família na Tua presença, cada casa, cada filho, cada marido, Jesus, cada esposa na Tua presença, Pai. Deus, Tu conheces o coração das Tuas filhas. Tu disse que o Teu fardo é leve. Troca o Teu fardo com as Tuas filhas que estão pesadas. Nessa tarde, Deus, eu quero entregar cada uma das Tuas filhas, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém?